Oi, pessoal. Então, hoje dando continuidade na parte de destilação, a gente vai trabalhar com algumas misturas que a gente chama de misturas complexas. No caso aqui, a gente vai dar um enfoque nas misturas azeotrópicas. Então, nessa primeira parte da aula, eu vou falar sobre o que são as misturas azeotrópicas sem entrar tanto no processo. E aí, na segunda parte, a gente entra no que seria uma destilação azeotrópica. Para a gente entender o que é um azeótropo, a gente precisa lembrar de novo sobre o conceito de volatilidade relativa. Então, essa volatilidade relativa, ela depende dos coeficientes K dos nossos sistemas e também depende da temperatura e da pressão, além da composição das nossas fases. Então, se a gente tem dois componentes aqui, a relação entre eles vai depender da composição na fase líquida e na fase vapor de cada um deles. Então, isso aqui depende dos dados de equilíbrio de cada sistema e da relação entre os dois que a gente está trabalhando. Para as misturas binárias, a gente tem sempre um diagrama de equilíbrio, que vai estar fornecendo aqui os nossos dados de equilíbrio, ou seja, qual é a composição da nossa fase líquida e da nossa fase vapor, para cada um dos nossos pontos, então para cada uma das composições do nosso sistema. E ele tem essa cara mais gordinha aqui e não toca na nossa linha diagonal aqui, que é a linha em que o y é igual a x. Então, esse gráfico aqui de metanol e água, a gente consegue trabalhar com ele tranquilamente, que a gente tem aqui uma mistura que se comporta como uma mistura ideal. Existem algumas misturas que elas se desviam desse comportamento ideal, ou seja, elas não obedecem à lei de Raoult. Então, a nossa pressão de vapor dos componentes ela vai ter um desvio dependendo da composição que a gente tenha. Se a gente estiver trabalhando com uma mistura ideal que segue a lei de Raoult, conforme a gente aumenta aqui a composição, a gente vai ter um aumento linear do nosso sistema. Então, vai aumentar a nossa pressão de vapor dos componentes conforme aumentou a composição. Se a gente tiver com desvio positivo da lei de Raoult, a gente vai ter um aumento para cima dessa minha lei. Aqui, ó. Então, a gente vai ter essa curva acima, superior. Então, esse desvio positivo vai estar fazendo com que a nossa curva seja com essa cara aqui. Se a gente tiver um desvio negativo, a gente vai ter essa cara diferente aqui para baixo. Então, a gente tem um desvio da lei de Raoult negativo. Então, a gente vai ter um sistema que não está seguindo o comportamento ideal do nosso sistema, Então, em algumas misturas não ideais, a gente encontra o que a gente chama de azeótropos. Ou seja, azeótropos são pontos no nosso sistema em que a composição da fase líquida e da fase vapor, elas são iguais. Ou seja, a gente vai estar cruzando aquela linha diagonal do nosso sistema que a gente tinha do nosso diagrama. Isso acontece principalmente próximo às temperaturas de ebulição, quando as misturas elas não são ideais. E se a gente tiver espécies químicas bem diferentes, é mais comum disso estar acontecendo. Elas podem ter variações negativas ou positivas da lei de Raoult. E o interessante aqui é que no nosso azeótropo, como a composição do líquido e do vapor elas são iguais, então elas são idênticas aqui, a gente vai ter valores de K igual a 1. Então, os nossos valores aqui de K, eles vão ser 1, os dois. E, por consequência, a nossa volatilidade relativa também é igual a 1, o que leva o nosso sistema a não permitir uma separação simplesmente por aquecimento, por destilação simples. Então, aqui a gente tem um exemplo de um ponto de azeótropo. Então, a gente tem aqui cloroformo e metanol. O cloroformo e metanol ele tem um ponto de azeótropo aqui mais ou menos em 0,65, 67% de clorofórmio. Então, se a gente estiver trabalhando com destilação, a gente só vai conseguir separar até esse ponto aqui. E a gente tem essa outra região aqui para cima, que também seria a segunda parte aqui do meu azeótropo. Essa minha linha um pouquinho mais cinza aqui é a minha linha de equilíbrio, que no outro sistema ela estava aquela linha mais redondinha que vinha até aqui em cima sem cruzar a minha diagonal. Então, aqui a minha linha de referência onde x é igual a y. Então, aqui nesse momento, ela cruzou exatamente nesse ponto, então é a formação do meu azeótropo. Então, aqui a gente tem um exemplo do diagrama de temperatura versus composição, do nosso esquema aqui. O exemplo ele é de éter e álcool isopropílico.
E esse diagrama, ele tem a mesma estrutura que tinha antes, com a diferença que agora a gente tem esse ponto de azeotropia aqui no meio. Aqui embaixo a gente vai ter simplesmente só a fase líquida, aqui em cima apenas a fase vapor, a nossa linha aqui superior é a linha de ponto de orvalho, a linha inferior é a linha de ponto de bolha, e aqui no meio dessas regiões a gente vai ter as nossas misturas de vapor e líquidos saturados. Então, esse nosso sistema aqui, ele tem um azeótropo que tem uma temperatura mínima de ebulição, ou seja, ele tem um ponto de mínimo aqui embaixo. A gente vai ver isso daqui a pouco com mais detalhe. E agora, trabalhando aqui com os nossos azeótropos binários, a gente tem aqui um exemplo de clorofórmio e metanol. E esse nosso primeiro gráfico aqui é o gráfico de temperatura. Ou seja, eu tenho a composição do clorofórmio aqui embaixo e eu tenho a temperatura aqui na minha esquerda. Então, aqui vou estar aumentando o clorofórmio e aí eu tenho esse meu gráfico com essa cara aqui. Ou seja, eu tenho as minhas linhas do sistema aqui. E aqui, ó, exatamente nos meus dois extremos, eu vou ter os meus componentes puros. Ou seja, se eu estou olhando o clorofórmio aqui, quando eu não tenho clorofórmio, 0% de clorofórmio, eu tenho metanol puro. Então, essa linha aqui, ó, é a minha linha do componente puro. Se, por sua vez, eu tenho 100% de clorofórmio, eu não tenho mais metanol. Então, aqui, nessa linha, eu tenho o clorofórmio puro. Isso leva a gente a poder calcular as propriedades de temperatura do ponto de ebulição de cada um dos meus sistemas. Então, se eu quiser saber o ponto de ebulição do metanol puro, é só olhar nesse ponto aqui. Já se eu quiser saber do clorofórmio, aí eu vou olhar exatamente nesse ponto aqui. Então, esses dois pontos eu consigo tirar as minhas temperaturas de ebulição dos dois componentes. A linha tracejada de baixo é a minha composição de líquido, ou seja, a minha temperatura, a minha linha de ponto de bolha. Então, essa linha de baixo aqui é a minha linha de ponto de bolha. A minha linha superior, que nesse caso aqui é contínua, diz para mim qual é a composição na fase vapor, ou seja, é a linha de ponto de orvalho, essa de cima aqui. Então, isso tem a mesma cara dos nossos outros gráficos de equilíbrio que a gente já tinha para composição que não tinha o azeótropo. Aqui na parte superior, nessa região toda aqui de cima, a gente vai ter apenas a fase vapor. Então, acima dessa linha de ponto de orvalho, a gente tem apenas a fase vapor. Já na parte de baixo, ou seja, abaixo da minha linha do ponto de bolha, então toda essa região aqui de baixo, eu vou ter apenas líquido. Então, nessa região aqui, eu tenho só líquido no meu sistema. Já no meio, nessa região destacada agora, a gente vai ter a nossa mistura. Então, aqui a gente tem a nossa mistura de líquido e vapor saturados. Então, a gente tem os nossos dois componentes aqui com as duas fases. Então, a gente tem as misturas de líquido e vapor saturado dentro dessa região aqui. Aqui embaixo a gente tem, então, o nosso azeótropo. Então, exatamente nesse ponto a gente tem o azeótropo. A diferença que a gente tem com uma mistura ideal ou um comportamento que não tem azeotropia seria que não teria esse ponto em que os dois se unem, que os dois juntam um no outro. Esse gráfico aqui é o gráfico da temperatura. Então, prestar bastante atenção nisso. A gente tem temperatura no eixo Y e a composição aqui no eixo X. Um mesmo gráfico pode ser traçado para o mesmo sistema, agora olhando a pressão em vez de olhar a temperatura. Então, aqui no meu eixo X eu ainda tenho composição e aqui no meu eixo Y eu tenho a minha pressão. Então, o que tem que observar aqui? Ó? Nesse caso aqui, nesse primeiro caso aqui, eu mantive a minha pressão constante em 1 atm, variei a temperatura e a composição e fui vendo como é que o sistema estava se comportando. Nesse caso aqui, a gente vai manter a temperatura fixa em 25 graus Celsius, vai variar a pressão e a composição e vai ver como é que o sistema está se comportando. E aí tem algumas diferenças na cara do nosso gráfico. Então, ele tem exatamente essa tendência que a gente vê aqui, ó, na temperatura, vai ser contrária quando a gente olhar a pressão. A gente vai estar olhando a nossa pressão com essa cara aqui, ó. E aí, nos nossos eixos opostos aqui, a gente tem ainda os nossos comportamentos dos componentes puros. Então, aqui eu tenho a pressão de saturação do nosso metanol e aqui eu tenho a pressão de saturação
do clorofórmio. Então, esses dois pontos seriam as pressões de saturação dos nossos componentes puros. Na região superior agora, quando eu estou trabalhando com pressão, aqui a gente tem apenas líquido, tá? Próximo à nossa linha da composição de X. Então, aqui em cima, a gente tem apenas líquido. Na parte inferior do meu gráfico, agora, eu tenho apenas vapor. Então, é o contrário do que olhar o gráfico da temperatura. As minhas linhas aqui, a minha linha de ponto de bolha, ela vai estar para cima, ao contrário daqui da temperatura que ela está na parte de baixo, a minha linha de ponto de bolha está em cima, ou seja, a composição do líquido eu vejo aqui. E a composição do vapor eu vejo na linha contínua embaixo, que seria a composição do ponto na linha do ponto de orvalho, ou seja, a composição de vapor saturado. E no centro ainda eu tenho a mistura dos meus dois componentes, exatamente aqui no meio, então eu tenho líquido e vapor saturados. Então, agora, com o comportamento contrário do que a gente acabou de observar, a gente tem aqui os azeótropos negativos. Os azeótropos negativos, eles têm o comportamento com a nossa temperatura fazendo esse tipo de curva e a nossa pressão fazendo esse tipo de curva, ou seja, eles são contrários ao que a gente acabou de olhar. Nos lados nossos aqui, nos extremos, a gente ainda vai ter os componentes puros. Então, aqui a gente está trabalhando com clorofórmio ainda, o que é interessante, que é o mesmo componente que tinha no gráfico anterior, mas agora, quando ele é misturado com acetona, ele não faz mais um azeótropo positivo, ele faz um azeótropo negativo. Ou seja, ele tem essa inclinação aqui, ó. Então, ele teria essa cara superior. Nos dois extremos, a gente tem agora acetona pura no lado esquerdo e clorofórmio puro no lado direito. As demais linhas, elas são as mesmas. Então, a gente tem a composição da fase X, fase líquida, a composição Y da fase vapor. No centro, a gente vai ter a mistura entre líquido e vapor saturado. E exatamente aqui é o meu ponto de azeotropia. Então, olhando para o gráfico de pressão agora, de novo, aqui no ponto 0 de clorofórmio eu tenho só acetona, no ponto 1 de clorofórmio eu vou ter só o clorofórmio puro. E aqui eu tenho a minha pressão de saturação dos dois componentes puros. Então, eu consigo tirar tanto as temperaturas de saturação quanto as pressões de saturação dos meus componentes puros. Na região superior aqui do gráfico de temperatura, eu vou ter apenas vapor. Na região inferior, apenas líquido. Então, nessa região toda aqui de baixo, apenas líquido. Já no gráfico de pressão, a parte superior eu tenho apenas líquido. E a parte inferior eu tenho apenas vapor. Então, contrário um do outro, assim como as linhas são contrárias uma da outra. Exatamente nesse ponto aqui tem o meu azeótropo, e aqui eu tenho o meu azeótropo na parte de baixo. Para a gente trabalhar com separação, é importante saber quais as fases que vão estar dentro do meu sistema, no azeótropo. O nosso azeótropo ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Então, isso significa o quê? Que ele tem apenas uma fase líquida ou mais de uma fase líquida. Então, se ele tiver apenas uma fase líquida, ele vai ser chamado de homogêneo. Se ele tiver mais de uma, ele vai ser chamado de heterogêneo. Para um sistema binário, pela regra de Gibbs, se a gente manter a pressão constante, a gente não vai poder ter mais do que duas fases líquidas. Então, o vapor não pode estar coexistindo com mais de duas fases líquidas. Já se a gente tiver três componentes num sistema ternário, a gente vai poder ter até três fases líquidas coexistindo com o nosso vapor dentro do sistema. Isso é importante para a gente ver, a gente vai ver na continuação da aula, que para separar, se a gente tiver mais de uma fase, fica mais fácil se a gente tiver um sistema que seja heterogêneo para poder estar separando. Então, aqui para o nosso azeótropo positivo, que a gente já viu que tem aqui essa nossa fase líquida, nossa fase vapor na parte superior e vapor e líquido no nosso centro, olhando para o gráfico de temperatura, esse azeótropo ele vai ter um mínimo. Então, ele vai ter um azeótropo mínimo, ou seja, aqui no ponto de temperatura mínima, certo? Esse gráfico, se você tentar separar, por exemplo, partindo de uma solução que tem aí 20% de clorofórmio, e tentar separar ela para ter mais clorofórmio, então você vai entrar num sistema, vai manter aqui a mudança de fase, vai condensar,
baixando a temperatura, e vai obter essa composição C. Fazendo isso novamente, vai fazer o nosso sistema evaporar aqui e chegar na nossa composição D, vai condensar e vai chegar na composição E. O nosso limitante, a gente já sabe que é aqui o azeótropo. Então, aqui nessa região, não interessa para a gente ficar colocando um monte de estágio para tentar separar, porque a gente não vai conseguir passar dessa parte da curva. Então, a gente vai ter essa característica aqui, ó, quando a gente estiver trabalhando com estágios dentro de um sistema com azeótropo positivo. Aqui, ó, no azeótropo negativo, a gente vai ter, por sua vez, olhando de novo para a temperatura, um ponto de máximo, um azeótropo máximo, ou seja, a minha temperatura ela é aqui em cima, na máxima temperatura do meu sistema. Se eu partir aqui, ó, num sistema com, sei lá, 0,45 de cloroforme e colocar o sistema para trabalhar, a gente vai ter essa variação e a gente vai conseguir separar até chegar aqui embaixo. Agora, se a gente estiver saindo de baixo e querer chegar lá em cima, o máximo que a gente vai estar conseguindo separar é exatamente essa parte aqui, ó, do nosso azeótropo. Então, passar disso a gente não consegue. Então, por separação, a gente não chegaria mais do que isso aqui. Então, um dos problemas de trabalhar com o azeótropo é exatamente isso. Então, se a gente tiver uma mistura líquida e a gente quiser destilar o nosso sistema mais do que a gente trabalha aqui, a gente não consegue. Então, vamos considerar esse exemplo que a gente tem aqui genérico, com dois componentes. Então, a gente tem o componente 2 puro aqui e o componente 1 puro aqui. Então, aqui é a nossa composição do componente 1. Olhando para a temperatura, ele tem essa cara aqui, ó. Então, ele tem essa cara de azeótropo, que a gente tem aqui, ó, o ponto de azeotropia. Então, se eu imaginar que eu vou colocar esse meu azeótropo, essa minha mistura azeótropa, para aquecer num reator batelada, que foi o que a gente acabou de ver na aula passada. Então, se eu colocar essa minha mistura aqui, ó, dentro do meu sistema, colocar uma fração conhecida do componente 1, por exemplo, aqui 0,2. Então, se eu colocar 0,2 aqui do meu componente, 80% do outro componente, então vou colocar para esquentar. Vou fornecer calor para o meu sistema e vou colocar ele para gerar o vapor. A gente vai ter a geração aqui, ó, de um vapor que vai estar subindo, vai estar sendo retirado e vai condensar e vai sair aqui no meu destilado. Então, conforme for passando o tempo, se eu manter a inserção de calor, eu vou estar mudando essa minha composição da fase líquida, da minha fase vapor, e vou estar destilando no meu sistema. Só que a gente sabe que nosso sistema tem um azeótropo exatamente aqui, então em 0,5. Então, quando chegar na composição de 50%, esse meu sistema vai atingir o ponto de azeotropia. Então, o que vai acontecer com o meu sistema aqui no começo? Eu vou inserir ele com a minha composição de 20%, ele vai aquecer ainda na fase líquida até chegar aqui, ó, nesse ponto. Nesse ponto de mais ou menos 100 graus aqui, a gente começa a ter a mudança de fase, ou seja, começa a ter a geração do vapor aqui dentro do meu sistema. Então, começa a gerar esse vapor que possui agora uma composição inicial aqui ó, de mais ou menos 7%. Então, bem baixa. Mas ele começa a ter um vapor que tem o componente 1 aqui, ó, mais ou menos 7%. Conforme for passando o tempo, a gente vai estar trabalhando nesse sistema aqui, ó. Então, a gente vai estar variando aqui a minha composição do componente X. Então, a gente está enriquecendo a minha corrente líquida com o componente X. Então, a gente vai estar evaporando aqui o nosso outro componente. Então, o nosso componente 1 aqui ó, vai estar aumentando a composição até chegar aqui no meu ponto máximo, certo? Para cada uma delas eu tenho a minha composição de vapor correspondente. Então, conforme eu vou mudando, eu vou alterando aqui ó, a minha composição do meu vapor também. Exatamente nesse ponto, então, os nossos vapores e líquidos vão ter 50% da composição do componente 1. Aí, o que a gente precisa avaliar é como que vai estar mudando a temperatura em função do tempo. Então, se eu tiver sempre a mesma adição de calor, que é exatamente aquele reator batelada, e eu estiver olhando como é que o tempo está variando, como é que vai estar trabalhando a minha temperatura nesse sistema. Então, inicialmente, a gente supõe que a gente está abaixo aqui ó, da minha temperatura
de mudança de fase, a gente vai ter esse aquecimento linear até a gente atingir essa temperatura em que começa a mudança de fase. Aqui a tendência é a gente ter um comportamento não linear, porque o nosso sistema vai estar mudando de temperatura até chegar no ponto de azeotropia. A partir do ponto de azeotropia, a gente não tem mais mudança de temperatura. A gente pode deixar aquele sistema lá o tempo que quiser, que enquanto a gente puder, ele vai estar com esse valor aqui, que no caso próximo aí é 115 graus Celsius. Então ele não vai, 115 não, 117. Então ele não vai mais mudar a minha temperatura. Então, a partir do ponto que atingiu a azeotropia, não adianta mais eu deixar o tempo passando, porque nossa temperatura não vai variar. Então, outra coisa que a gente pode estar avaliando é como é que a composição da fase vapor varia conforme o componente 2 é removido. Então, a gente sabe que o componente 1 está enriquecendo a fase líquida, então a gente está aumentando o componente 1. Para aumentar a concentração do componente 1 no líquido, a gente tem que estar diminuindo o componente 2. Então, é ele que está sendo removido do nosso sistema. Então, eu quero saber como é que a composição da fase vapor vai estar variando com essa remoção. Inicialmente, a gente tem aqui que não existe vapor, então o comecinho do gráfico aqui, ó, ele não é exatamente em zero por causa disso, porque a gente começou uma temperatura baixa aqui, então não tinha vapor, a gente só tinha líquido. No momento que a gente foi esquentando, atingiu aqui o nosso primeiro ponto, a gente vai ter aqui por volta de 7% de vapor, então de componente 1 na fase vapor, então ele começa com isso. Existe essa variação não linear também, ele vai estar subindo aqui, vai estar agregando componente na fase vapor também, até atingir o nosso azeótropo. No momento que atingiu o azeótropo, a composição não varia mais, porque a gente está nesse ponto aqui, então as duas fases vão estar exatamente com 0,5, nesse caso aqui, de composição de fase de componente 1. Então, para finalizar essa primeira parte aqui só sobre as misturas azeotrópicas, vai ter um exercício para vocês estarem fazendo. As instruções vão estar lá no portal, então procurem o PDF que tem as instruções para vocês estarem realizando a atividade. E cada um de vocês vai ter uma mistura binária de azeotrópica para poder estar analisando. E aí, agora na sequência, a gente vai dar uma olhada no quais são as alternativas para poder estar separando esse azeótropo que a gente não consegue separar simplesmente por destilação simples. Então, beleza, pessoal, é isso aí. Não esqueçam de dar continuidade olhando o próximo vídeo e qualquer dúvida é só me procurar.